Mudanças trazidas pela pandemia e que vieram para ficar. Neste 1 ano e meio de uma rotina mais caseira, houve uma transformação na alimentação das pessoas. Elas não abrem mão do sabor, mas exigem melhor preço e qualidade, Aninha. César, em uma pesquisa do setor de panificação, detectou essa alteração de hábitos. Fazer pães e bolos em casa, por exemplo, atendeu várias necessidades, como gastar menos, gerar renda para as famílias e ainda estimular o vínculo familiar em torno de deliciosas receitas. Acompanhe agora a reportagem da Ana Paula Neves. A receita do pão da Fabiana, descoberta durante a pandemia, tem ingredientes que não se encontram em todo lugar: afeto, paciência, economia. Eu sempre gostei de cozinhar e achava na cozinha uma forma de desconectar do mundo exterior e até uma certa terapia. A necessidade do pão e a vontade de fazer receitas desse tipo surgiu durante a pandemia, quando eu me vi desempregada. Então eu precisava achar uma forma de economizar de algum lado de dentro das finanças. Ela parou de comprar pãozinho e olha que era cliente fiel. Eu costumava comprar pães pelo menos 3 vezes por semana. Variava entre o pão da padaria e o pão de supermercado, o pão de forno. Fazer os pães para a família também trouxe mais sabor aos momentos à mesa. É um hábito que eu quero continuar. Faz bem tanto para a saúde, por ser algo mais natural, como também para o psicológico, por fazer algo diferente e também unir a família com isso, né? Sentar todo mundo na mesa, comer o pão e conversar sobre a vida é muito bom. Logo no início da pandemia, fazer pão em casa se tornou um dos passatempos terapêuticos preferidos pelos brasileiros. E mesmo hoje, mais de 1 ano após os primeiros casos de Covid-19 em território nacional, os pães artesanais se estabeleceram como produto para um consumidor que procura sabor e saúde. As padarias passaram por um momento de grande dificuldade nas vendas e a gente via muito o crescimento do canal artesão, das pessoas que começaram a fazer pães e bolos em casa. Então a gente precisou entender um pouco melhor disso, também para nos adaptarmos como companhia e para poder orientar melhor os nossos consumidores. Vitor é diretor de marketing de uma multinacional do setor de panificação, confeitaria e chocolate. A empresa encomendou uma pesquisa para entender como estão os hábitos de consumo alimentar dos cidadãos. O levantamento foi feito com cerca de 20 mil pessoas em 44 países, incluindo o Brasil, e identificou 9 hábitos alimentares atuais. O consumidor está buscando se alimentar com uma maior qualidade, buscando alternativas mais saudáveis, mas ele não quer abrir mão do sabor. Ele quer continuar comendo um bolo gostoso, um pão gostoso, e isso termina colocando um pouco mais de pressão nos fabricantes, que precisam oferecer um alimento de boa qualidade, mas sem abrir mão do sabor. Diante de tantas incertezas, um docinho no meio da tarde continua muito bem-vindo, com uma diferença. Sem poder reunir muita gente por conta do risco de transmissão do coronavírus, pequenas porções açucaradas que trazem à memória aquele doce sabor das comemorações de outros tempos são a nova preferência do consumidor. A escapadinha para um bolo gostoso ou pedir a fatia em casa mesmo tem sido um hábito frequente da Lorine e de muitos consumidores. Ela vai manter. Eu comecei a comprar mais bolo em fatia da Gislaine pela variedade de sabores, recheios. Excelente. Excelente porque você pode comer uma porção, vários sabores, não precisa comprar um bolo inteiro. Ela é uma das clientes da Gislaine. A boleira tem na confeitaria uma tradição de família. Viu a freguesia desaparecer com o abre e fecha dos comércios em São Paulo. Perdeu a mãe para a Covid-19. E quando a pandemia parecia ter trazido o pior, Gislaine olhou para as próprias origens com mais doçura e encontrou uma solução. A minha ideia foi fazer umas fatias de bolos na marmita e que elas chegassem perfeitas para os meus clientes, né? E eu queria usar 100% as redes sociais. Então, eu comecei a divulgar, postar, explicar para os clientes que tinha um diferencial. E quando eles abriam a embalagem, as fatias eram perfeitas, como na foto. E por isso que o feedback, né, da venda do produto foi muito grande.
Vender fatias de bolo por delivery trouxe um crescimento profissional tão bom quanto o melhor dos fermentos. A primeira vez que eu fiz as fatias para vender, eu vendi quase R$2.000 de fatias. Então, eu fiquei impressionada, né, com o volume de vendas, com o retorno, com a aceitação do público e eu percebi que era ali, nisso que eu tinha que investir. Eu comecei exatamente no dia 4 de dezembro, logo após o meu aniversário, e fazia poucos dias que minha mãe tinha falecido. E eu estava no fundo da minha casa, dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho mesmo ali, onde eu já costumava dar as aulas, né? E hoje, quase 10 meses depois, eu já tenho um espaço físico. Na época eu trabalhava sozinha, era apenas eu e o motoboy, e o entregador. Hoje eu emprego 7 funcionários, né? E a gente continua tanto delivery e quanto loja. A gente percebeu que o cliente do delivery, ele não vem na loja. E o cliente da loja não pede no delivery. Então, são clientes totalmente diferentes. O consumidor pós-pandemia quer alimentos saudáveis em porções individuais, feitos de maneira artesanal, com apresentação impecável, preço acessível, vendas online com entrega expressa. A preocupação com a higiene, com a qualidade dos alimentos é algo que veio para ficar. Eu acho que a gente está num momento onde isso está exacerbado, mas deve permanecer. E a conscientização por uma alimentação de maior qualidade. Quando a gente fala de pães, a adição de grãos, sementes, de fermentação natural é algo que está crescendo muito. E quando a gente fala de confeitaria, está principalmente na redução ou de açúcar, caloria ou gordura. E, se possível, os 3. Se junto com o alimento vier uma boa história de vida, olha, pode apostar que o resultado da receita será sucesso. Foi assim com a Gislaine. Com relação à parte financeira, assim, sem sombra de dúvidas, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu tive um salto de mais de 300% na minha renda e eu nunca imaginei que numa situação difícil como a pandemia fosse me projetar tanto assim no mercado. Muito obrigada, tá? Seja bem-vinda, volte sempre.